Eu queria fazer uma pergunta para vocês que são ex-integrantes da Sociedade Torre de Vigia, mais conhecida como Testemunhas de Jeová. Me respondam, por favor. Esse texto que eu coloquei diz assim: pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Olha bem a independência, hein? E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. A minha pergunta é, lá na organização, Jesus é honrado da mesma forma que Jeová Deus é honrado? Me respondam isso, por favor. Eu gostaria de ouvir. Aqui está dizendo que para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Como é advérbio de modo, ou seja, do mesmo modo que honram o Pai, tem que honrar o Filho. Caso contrário, eles não honram o Pai. É isso que a Bíblia está dizendo. A minha pergunta para vocês é essa. Respondam aí. O Filho tem a mesma honra que Jeová Deus lá na organização? Eu gostaria de ler alguns versículos aqui, mostrar algumas coisas aqui do que a Bíblia diz em relação ao Filho de Deus, a pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 18, que Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Então a gente vê que Deus, ele não quis aparecer para o homem, até porque o homem é pecador. Se o homem visse a face de Deus, ele morreria, como o próprio Deus falou isso para Moisés. Mas então o que ele faz? Ele pega o seu filho que estava no seu seio. Olha bem a expressão, no seu seio. Como se fosse no seu colo, debaixo dos seus braços, aquele que ele mais amava. E ele revela esse filho ao mundo. Esse filho se encarna, se torna homem. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne. Apesar de Deus ser espírito, ele entra através do Espírito Santo no ventre de Maria e ele nasce como um homem para habitar no meio de nós. E se a gente continuar lendo o capítulo 1 do Evangelho de João, logo no início, versículo 8, 9, a gente vai ver que João diz que ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então nós, aqui do grupo, já sabemos que quem criou todas as coisas foi Cristo. Cristo é o Criador de todas as coisas. Temos base para isso. E a Bíblia chega a dizer que sem ele, nada do que foi feito se fez. Se a gente ler Colossenses 1, o versículo 15, que as testemunhas de Jeová gostam muito de usar, e dizer que Cristo é o primogênito de toda a criação, aí eles dizem, primogênito porque ele foi o primeiro a ser criado. Muito pelo contrário. Primogênito da criação é porque ele criou todas as coisas. Se a gente ler o versículo 16, a Bíblia é clara nessa explicação. E a Bíblia chega a começar o versículo 16, que é porque nele foram criadas todas as coisas visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações. Aí Paulo começa a explicar tudo o que Cristo criou, tá bom?
Agora, olha bem, Atos capítulo 10, no discurso de Pedro na casa de Cornélio, no versículo 42, Pedro fala assim para Cornélio: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Cristo, tá? Pedro estava falando de Cristo para Cornélio, que ele é o que por Deus, pelo Pai, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E olha que coisa séria. Então, quando as testemunhas de Jeová reduz a pessoa de Cristo e começa a divulgar apenas o nome de Jeová, de porta em porta, o nome do Pai, é uma coisa muito perigosa, porque nem o Pai quis julgar ninguém, ele deixou tudo isso na mão do Filho. Agora, como é que o Filho vai julgar essas pessoas que menosprezaram a sua pessoa? É apenas uma reflexão. Aí, no Evangelho de João, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, observem o que a Bíblia diz. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Preste atenção na palavra todo, total, todo o juízo. 23 continua, para que todos, se é todos, as TJs também, tá? As testemunhas de Jeová também. Todas as pessoas da face da terra, todos os seres humanos, para que todos honrem o Filho, preste atenção nisso, como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Que coisa séria! Que coisa séria! Será, aí vem a minha pergunta, que as testemunhas de Jeová honram a Cristo da mesma forma que eles honram a Jeová, o Pai? Respondam para mim vocês que já pertenceram à organização. Olha bem, hein? Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, é a Bíblia que está dizendo, não honra o Pai que o enviou. Além de honrar de igual maneira, quem não honra o Pai. Então não adianta falar Jeová, se menosprezar o Filho e não honrar o Filho da mesma forma que honram o Pai, eles não estão honrando o Pai coisa nenhuma. É a Bíblia que está dizendo. E eu encerro com o texto aqui, porque eu não quero que o meu áudio fique muito longo, de Filipenses capítulo 2, versículos 10 e 11. Paulo diz assim para a igreja de Filipos: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, lá em cima, todo mundo vai se dobrar diante de Jesus, e na terra, os que estão vivos, e debaixo da terra, aqueles que já morreram, que vão ressuscitar. O que eles vão fazer? Se dobrar o joelho diante de Jesus. Aí eu pergunto, dobrar o joelho, será que é adorar ou não? Respondam aí para mim. Eu creio que sim, né? Você vai dobrar o joelho na frente de uma pessoa que não seja Deus. Olha bem, hein? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua, toda, sem exceção, confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe o que é Senhor? Aquele que manda. O nosso Senhor na terra é o nosso patrão, é o nosso chefe, é o dono da empresa que a pessoa trabalha. Ele manda, ele tem autonomia. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe para quê? Aí é que entra um detalhe que as testemunhas de Jeová não percebem. Para a glória de Deus Pai. Para que Jeová envia Jesus? Para Jesus ser glorificado, para Jesus ser adorado, para Jesus ser reverenciado, para Jesus ser respeitado. Jeová colocou ele como juiz dos vivos e dos mortos. Jeová quer que todos os joelhos do universo, no céu, na terra, se dobrem diante do seu Filho. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando todos se dobrarem diante de Jesus, Paulo está dizendo, isso vai ser para a glória de Deus
Pai. Então a única maneira de agradar a Jeová, agradar ao Pai, é se dobrando diante do seu Filho e reconhecendo que Ele é Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Vamos recordar aquilo que a palavra de Deus diz. Abraço apertado, uma ótima noite a todos e fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é para a glória de Deus Pai.